Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias já está começando. Você vai ver todos os destaques de Linhares e região. Você confere na edição desta quinta-feira. Acidente mata 2 pessoas e deixa outras feridas na BR-101 em Ibiraçu. Foi na manhã desta quinta-feira. Justiça condena médico por negar atendimento a paciente no HGL. Pastor Jorge Alves afirma que é inocente em entrevista para um jornal da capital. Produtores de cachaça do estado se reúnem aqui em Linhares e criam uma associação para o setor. Confira a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. E ainda, vacinação contra o sarampo começa no mês que vem aqui em Linhares. Na entrevista do último bloco de hoje, a gente fala sobre esses e outros assuntos. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E é você que sempre nos assiste pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória. Eu agradeço a companhia de sempre. Uma moradora aqui de Linhares deve ser indenizada em R$ 3.500 por danos morais por causa de um médico do Hospital Geral de Linhares que se negou a atendê-la. Ela passou mal e buscou atendimento na unidade e teria escutado do médico a frase: "Você aqui de novo, some da minha frente, se você não usar o medicamento que eu estou te mandando, você pode ir embora", disse o médico. Tanto o profissional quanto o município foram condenados. Segundo o juiz do caso, uma testemunha confirmou que viu o momento em que a paciente argumentou com o médico de que tinha alergia ao medicamento receitado e ele, o médico, teria se negado a atendê-la novamente. A direção do Hospital Geral de Linhares informou que ainda não foi notificada dessa decisão da Justiça. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras ficaram feridas num grave acidente na manhã desta quinta-feira, na BR-101 em Ibiraçu. Um grave acidente deixou 2 mortos na manhã desta quinta-feira em Ibiraçu. O Siena com placa de Mantenópolis, que seguia no sentido Vitória, bateu de frente com a Hilux, que seguia no sentido Linhares, norte do estado. O impacto foi tão violento que o Siena pegou fogo na hora e uma pessoa morreu carbonizada. No Siena viajavam 5 pessoas da mesma família e Ediane Barbosa, de 47 anos, não conseguiu sair do veículo e morreu no local. Já Maria Luísa Barbosa Evangelista, de 12 anos, faleceu a caminho do Hospital São Camilo, em Aracruz. A família saiu de Mantenópolis e estava a caminho do aeroporto de Vitória. Daniele Chaves e Helder Evangelista Barbosa, que são noivos, embarcariam para Portugal. Todos os outros ocupantes do Siena e da Hilux foram encaminhados para o hospital em Aracruz. O trecho da BR-101 que corta o município de Ibiraçu é marcado por muitas tragédias. A Polícia Rodoviária Federal sempre tem muito trabalho nessa região. A suspeita é de que o motorista do Siena tenha dormido no volante, causando o acidente. Complicado, né? Esse trânsito na BR-101, muitos acidentes, muitas tragédias. Produtores de cachaça de todo o estado se reuniram aqui em Linhares para discutir demandas para o setor. O resultado desse encontro foi a criação de uma associação estadual dos produtores. Entre os pedidos encaminhados para o governo do estado, os donos de alambiques querem a manutenção da tarifa atual do ICMS sobre a bebida. Produtores de cachaça de várias partes do estado participaram do encontro, que além de discutir demandas para o setor, se tornou também uma confraternização entre os donos de alambiques. O evento foi na fazenda Tupã, que fica no interior de Linhares, onde é produzida a cachaça Princesa Isabel, primeiro lugar na linha branca, em um disputado concurso nacional de bebidas realizado em São Paulo no início deste ano. Esse encontro mostrou pra gente que nós temos que estar juntos, que o setor tem que estar unido e que tem que estar organizado, né? Então, para isso, uma decisão muito importante ali foi a transformar a Procana, que é a Associação dos Produtores de Cachaça do Norte, numa entidade estadual.
Então ela vai representar todos os produtores do estado. Isso é bom para a gente. Outra coisa muito importante ali foi a participação do Sindbebidas, né, que é um sindicato forte, que também os produtores participam. E a união de Sindbebidas e a Procana, eu acho que vai trazer muita energia, muita sinergia, muita força para o setor. Principalmente com a intenção que nós temos de realizar grandes eventos da cachaça aqui no estado. Um nicho de mercado muito exigente. A cachaça de qualidade está despontando e o estado do Espírito Santo ainda tem um déficit muito grande de produção de cachaça de qualidade. Cachaça Floresta, lá de Cachoeira, família Gava, de Cachoeira Itapemirim. E a gente tem participado aí desses encontros, participado também de alguns eventos de nível de apresentação de produto, demonstração, em que o produtor de cachaça da região do sul, principalmente, que a gente pode falar, não tinha muita motivação também. E produtos de formas desadequadas ao que o consumidor quer comprar, com tanta qualidade quanto a embalagem. Hoje nós temos já produtos de boa qualidade no sul, de empresas e familiares. A maioria das empresas são familiares. Nós estamos, por exemplo, na terceira geração. Então a gente está conseguindo manter a coisa funcionando de uma forma progressiva e participando de eventos, participando de feiras, participando de encontros. E um momento como esse é um momento nobre em que a gente pode ouvir os outros parceiros de outro lugar do estado e também apresentar de forma clara ao governo, às pessoas, o quanto o setor produtivo da cachaça é importante. Na opinião do secretário de Estado do Turismo, a mobilização dos produtores da cachaça capixaba é importante para o fortalecimento do setor. O papel do turismo é pegar esse produto e divulgar e trazer os de fora, os turistas, para poder consumir e gerar mais emprego, mais renda dentro do setor e também no turismo da região. A cachaça capixaba hoje, ela já é tida como uma das melhores do país, né? Não deixa a desejar nada, famosa de Minas. Agora é preciso que o Brasil tome conhecimento disso, o próprio capixaba. E é através dessas reuniões aqui com o doutor Adão, que é proprietário inclusive de uma marca importante do estado, unindo, eu acho que isso só vai fortalecer mais a classe e fazer com que o brasileiro descubra realmente que a sua bebida é a cachaça, não é a vodka, não é o uísque, e que é bebidas europeias. Nós temos que ter a nossa bebida mesmo, que é a cachaça, e que não deixa boa cachaça de boa qualidade, ela não deixa nada a desejar um uísque bom. O Sindicato do Setor de Bebidas do Espírito Santo participou do encontro. Entre as demandas que serão levadas para o governo do estado está o pedido dos produtores de manter a redução da tarifa do ICMS sobre a cachaça capixaba. Eu acredito que com certeza esse pleito dos produtores vai acabar se configurando, até mesmo porque a redução da alíquota, o que aconteceu, né? Nós estamos hoje de igual para igual com Minas Gerais. Então, a cachaça de Minas Gerais tinha um custo de produção menor, porque a área tributária deles era menor, e nós quase equacionamos a Minas. Então, assim, um fator impeditivo de crescimento da cachaça capixaba, que era a área tributária, hoje passa a não ter mais. Então não tem dúvida nenhuma que, levando-se ao governador, o governador vai ser sensível e vai trabalhar para se manter a mesma redução de alíquota que aconteceu agora no mês passado. Bastante importante esse encontro, né? Fortalecendo aí a cadeia produtiva e movimentando o turismo e a economia da nossa região. Agora a gente vai ver a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Olá, boa noite. Existem algumas emoções ou sentimentos que trazem mensagens muito importantes para nós. E tomar consciência dessas mensagens pode nos ajudar a lidar com elas. Cada pessoa reage a situações de uma maneira individual, de uma maneira subjetiva. Observe esses humores e perceba como fazem sentido para você. A raiva. Muitas vezes a raiva ela pode ser uma indicação de que alguém está transgredindo ou não está satisfazendo os nossos padrões, ou que nós mesmos estamos transgredindo ou não satisfazendo os nossos próprios padrões. A letargia, que é aquela soneira, aquela sonolência, ela pode ser uma indicação de que não estamos nos motivando ou estamos subestimando a nossa capacidade de enfrentar ou lidar com alguma coisa, ou não estamos nos cuidando fisicamente. O pânico é frequentemente o resultado de um período de estresse prolongado
E muitas vezes ele pode ocorrer depois, ao invés de ocorrer durante o período do estresse. E também pode ser desenvolvido através de uma respiração inadequada, de respirar errado, ou de um mau hábito alimentar. Já o ciúme, ele pode ser uma indicação de que não temos um alto nível de autoestima e estamos imaginando os piores cenários, as piores suposições em que a outra pessoa ela fica melhor longe de nós do que junto da gente. Crie o hábito de observar-se. Isso pode facilitar o autoconhecimento e assim saber lidar com essas emoções de maneira mais adequada para você. Obrigado, Margot, pela coluna de hoje. Até semana que vem. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira aqui em nossa região. Sexta-feira com sol e chuva rápida. As temperaturas aqui em Linhares variam entre 16 e 28 graus. Em Colatina, a mínima será de 14 e máxima de 24. São Mateus com mínima de 16 e máxima de 26. Já em Vitória, a mínima prevista é de 18 e máxima de 27 graus. E a seguir você vai ver, em entrevista a um jornal da capital, o pastor Jorge Alves, preso em Viana, reafirma que é inocente. A Polícia Militar fez a apreensão de drogas em 2 ocorrências em Linhares na última quarta-feira. Por volta das 13 horas, de 1h da tarde, na rua Tobias Andrade, em Bebedouro, 3 jovens foram presos, entre eles um adolescente de 16 anos. Os policiais receberam denúncias anônimas de que o trio estaria traficando drogas na região. Foram apreendidos 70 pedras de crack embaladas e prontas para a venda. Já por volta das 7 da noite... policiais militares da motopatrulha, do Serviço de Motopatrulhamento, flagraram um suspeito na Avenida Paraná, no bairro Aviso, e fizeram a abordagem. Com ele, foram apreendidas 13 buchas de maconha e frascos usados para embalar entorpecente. O rapaz de 18 anos já tem passagens pela polícia. Preso sob a acusação de abusar e matar o filho e um enteado em Linhares no dia 21 de abril deste ano, o pastor Jorge Alves, que está preso em Viana, deu entrevista para o jornal A Tribuna da capital e mudou a versão sobre o dia dos fatos. Ele afirmou que é inocente dos crimes. Em entrevista exclusiva para o jornal A Tribuna, Georgeval Alves, o pastor George, falou com a imprensa sobre a tragédia que ainda causa comoção entre moradores da cidade de Linhares. Preso, acusado de estuprar e matar o filho e o enteado, Joaquim e Cauã, em 21 de abril deste ano, George mudou parte da versão dada à polícia dias após a tragédia registrada na rua Nicola Biancardi, bem no centro do município. Ele afirmou, na época, que foi acordado pelos gritos de socorro das crianças durante o incêndio na casa da família. Tentou salvar as crianças, mas o fogo se alastrou rapidamente, matando os meninos. Agora, Georgeval disse que pensou ter ouvido as crianças gritarem devido ao seu estado emocional no momento. Disse ainda ser inocente no caso das mortes das crianças e do estupro de uma ex-funcionária. Acompanhado de advogados, George disse que, naquele dia, estava muito cansado e, após colocar seus filhos para dormir, adormeceu também com sono muito pesado. Disse que quando sentiu o cheiro da fumaça pela casa, entrou em desespero. Correu para o quarto. Quando abriu a porta, tudo estava em chamas. Entrou em choro naquele momento. Na entrevista, perguntado sobre o que as crianças gritavam, ele respondeu: angústia e a sensação de impotência tomaram conta de mim naquele momento. Por isso, eu pensei ter ouvido meus filhos me gritando. Eu comecei a chamá-los. Acredito que era fruto da minha cabeça. Tamanha era a minha aflição naquela hora. George também foi perguntado sobre o que teria a dizer sobre as acusações que pesam contra ele. Disse que não é essa pessoa que hoje a sociedade hostiliza, muito menos essa figura criminosa que a polícia apresentou. A próxima pergunta, então, foi taxativa sobre sua inocência. Ele respondeu: eu nunca, jamais violentaria ou abusaria de uma criança. Eles eram meus filhos. Pelo amor de Deus,
Sou inocente. Estou sendo acusado injustamente. George foi perguntado sobre atitudes frias no momento em que perdeu o filho e o enteado. Ele respondeu: não foi frieza. Poucos conhecem a minha história. Sabem dizer como a minha vida foi dura e sofrida. Desde o meu nascimento, tudo o que eu fiz foi lutar pela minha sobrevivência. O que a população fala sobre mim foram coisas que os outros contaram, e eu não. Eu tenho uma história. George foi perguntado também sobre a entrevista que deu para o jornal A Tribuna e a Rede Sim, horas depois do acontecido. Ele respondeu: na verdade, eu não queria dar entrevista nenhuma. Não estava preparado psicologicamente para isso. Não estava sabendo lidar com a perda dos meus filhos. Tudo isso ainda está sendo muito difícil para mim e para minha família. Naquele momento, estávamos acompanhados de um pastor da igreja. Quando saímos do IML, ou DML, ele nos direcionou para falar com a imprensa para dar uma satisfação à população enquanto pastores. Ele também falou sobre o fato de ter ido para uma lanchonete horas depois da tragédia e ter tirado uma selfie no elevador de um hotel da cidade. Sobre isso, George respondeu: não tínhamos ânimo e nem forças para nada. Naquele momento, não queríamos sair do hotel para nada. Estávamos esperando em Deus que aquele momento terrível passasse. Mas o pastor que estava conosco, nos auxiliando naquele momento, nos aconselhou que saíssemos para comer fora, que isso nos ajudaria a não ficar lembrando da perda dos nossos filhos. A selfie foi tirada para lembrar a mim e a minha esposa que mesmo diante daquele momento difícil de perda, ainda éramos uma família. Iríamos restaurar nossa casa. Sobre a mais nova denúncia do MP, relatando abuso sexual contra uma ex-funcionária do seu salão de beleza, o pastor afastado disse: eu sequer tive uma funcionária com o nome que me disseram. Essa pessoa a quem estão acusando não sou eu. Eu nunca abusaria de uma criança, menos ainda de uma mulher. A gente confere agora como fechou esta quinta-feira o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 398 a saca. Arábica 7, R$ 363. Conilon tipo 7 está valendo R$ 314 a saca. Fique por dentro dos assuntos do esporte agora com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares na Copa Espírito Santo 2018. Depois de estrear na competição perdendo de 3-1 para o Serra, do estádio Robertão, casa do adversário, dia passado, o Linhares já tem outro compromisso fora de casa no próximo final de semana. Vai enfrentar o Real Noroeste, de Águia Branca, neste sábado, às 15 horas. O que chamou a atenção no jogo Linhares 1, Serra 3, foi que o adversário usou pai e filho no jogo. O meio-atacante Joelson, que marcou época no Serra e já atuou no Cruzeiro aos 37 anos, desfilou ao lado do filho, batizado como Zidane, de 20 anos. Quando Joelson começou no Serra, aos 17 anos, Zidane, o filho dele, estava nascendo. Certamente um momento marcante e um privilégio para o Joelson. Muito obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Já, depois do nosso intervalo, eu converso com Doris Schmidt Corona, que é superintendente de Vigilância e Saúde de Linhares, que vai falar sobre o início da vacinação contra o sarampo, vai ser no mês de agosto. Vai falar também sobre a vacinação antirrábica, que já começou aqui no município de Linhares, e as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. O bate-papo é na volta, depois do intervalo. Gente, hoje eu converso no último bloco do Sim Notícias com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Linhares, Doris Schmidt Corona, que vai falar sobre 3 assuntos importantes, A vacinação contra o sarampo, vai falar também sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue,
e vai falar também sobre a campanha antirrábica, né, que vai começar, que já começou, na verdade, aqui no município de Linhares. Tudo bem, Doris? Tudo bem. Vamos começar então pelo sarampo, né, que está todo mundo assustado aí com esses casos do norte do país, né, Doris? Inclusive nós já temos registro na região sudeste, né? Sim, teve casos no Rio já notificado, né? E está vindo pelo norte, né, lá, está mais grave lá. Mas a vigilância está atenta e tem que estar, porque tá ligada, porque tem que estar atenta. A situação é de alerta. A situação é de alerta. Está previsto aí a vacinação para começar quando, Doris? Então, a campanha começa agora início de agosto, né, dia 6, e o dia D é o dia 18 de agosto. Essa vacina é para todo mundo? Não, são as crianças todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias deverão tomar. Entendi, tá vendo? E o sarampo, porque né, a gente sabe, a gente não via casos há muitos anos, mas infelizmente surgiu. Desde a época de 90, né, e a gente já tinha eliminado nas Américas e está buscando, sempre surgia casos ali ou colar, mas sempre contornava, mas agora está preocupante. Ô Doris, agora, obviamente que a preocupação é grande, a vacinação você falou que vai começar, é importante os pais já irem preparando o cartão de vacina, mas não há motivo também para ninguém ficar alarmado e sair correndo para o posto de saúde. Não, então, aí a campanha ela vem para atingir todas as crianças de 1 a menores de 5 anos, né? E os adultos agora devem fazer o que nesse momento? Buscar os cartões de criança, de adolescentes que estão perdidos, os que estão na gaveta. Ah, não tem cartão. Sempre é bom, importante observar o cartão de vacina. E depois, no segundo momento, depois que encerrar a campanha das crianças, o adulto procurar a unidade de saúde e mostrar os cartões e ver o que precisa ser regularizado. Entendi. Por enquanto, é esse grupo até 5 anos, por quê? Porque é uma vacinação indiscriminada, né? Então, todas as crianças, mesmo com 2 doses de vacina no cartão, tem que tomar. Chama indiscriminada. E todas as crianças também vão tomar a vacina pólio também. As crianças de 0 até menores de 5 anos. Já nesse dia da vacinação do sarampo, já pode aproveitar e tomar da pólio também. Isso, vai ser assim, já vai ser assim. Vai ser casada essa vacinação. Vai ser casada. Então é importante os pais ficarem atentos. Agora no mês de agosto vai começar o dia? O dia D é o dia 18 de agosto. Dia D, dia 18 de agosto, leva o cartão de vacina, leva o filho até a unidade de saúde para tomar vacina contra o sarampo. Mudando de assunto, Doris, vamos falar agora sobre a questão da dengue, que continua preocupando aqui no município de Linhares. Aliás, os agentes estão tendo muito trabalho, né? Nossa, os agentes de endemias, né, e até os próprios agentes de saúde, eles estão treinados também para ajudar a monitorar as residências, olhar os possíveis focos, nos informar, entrar em contato com os agentes de endemia. Os dois têm que trabalhar em conjunto. Ele vai numa residência, o agente de saúde, vê uma coisa complicada, uma coisa que não está boa, que está um quintal muito sujo, ele informa o agente de endemias, que o agente de endemias busca essa residência e faz um trabalho já de uma varrida, que eles falam, né? No domicílio, geral, né? Nos arredores. Pois é, e como o nosso município é muito grande, tem essa dificuldade, às vezes, de fazer o combate, né? E a incidência tem aumentado. Tem, né? Aumentado, mesmo com o período de inverno agora, que a tendência seria abaixar. Deu uma baixadinha porque nós tivemos o carro fumacê, que continua ainda... Controlou um pouco, mas agora a preocupação é setembro, outubro, então a gente já está montando uma outra estratégia para ver se a gente consegue, no período de chuva, a tendência é aumentar. Agora, Doris, com tanta informação, ano após ano a gente divulga, né? A imprensa divulga, na televisão passa a todo momento, ainda tem pessoas que não têm esse cuidado em casa, né? Não sei se acostuma, não vê os detalhes, então é a questão dos 10 minutos que você tem que tirar para olhar o seu quintal por semana, 10 minutos. Vamos frisar isso aí, 10 minutos. Então, ver a água do animal que tem que tirar e escovar o utensílio, né? Ver as garrafas viradas, ver a questão da caixinha atrás da geladeira, né? Porque às vezes, o ralo do banheiro também, que às vezes não está em uso, mas é um foco que está ali, né? Então, e nos quintais mesmo, o lixo, botar para fora, deixar limpo, né?
São ações que previnem, né? Previne e é a coisa do dia a dia do cidadão. Porque, gente, ficar doente ninguém merece, né? A gente sabe que a dengue é uma doença perigosa, né? Dependendo da imunidade da pessoa, pode levar. E nós não estamos com a parte hospitalar. Se tiver uma epidemia muito grande, uma coisa demasiada, os hospitais não têm preparo, condições de atendimento. Desemboca tudo no hospital. Aliás, nessa manhã eu vi o carro fumacê circulando, se eu não me engano, no bairro Shell. Ele continua ainda Continua, onde está dando os casos, está passando ainda. E fora a equipe de bomba que atua no raio de 150 metros em volta do domicílio. Pois é, nada substitui o trabalho do morador, né? Claro que aqueles imóveis que estão fechados, aí a dificuldade é maior. Porque, né, tem que entrar, às vezes tem a dificuldade de encontrar o proprietário, mas quem é dono de imóvel que está fechado tem que ter essa responsabilidade também, né? Com certeza, a responsabilidade é comércio, né? Os imóveis comerciais, oficinas, empresas, todo mundo tem que fazer a parte, as escolas, as creches, as quadras de esportes, todo mundo. Tá joia. E o terceiro assunto que nós vamos falar com a Doris hoje é sobre a campanha antirrábica, né? Vacinação para cães e gatos, que já começou, né, Doris? Sim, nós já antecipamos a nossa campanha, que ela vai acontecer no dia 1º de setembro. 1º de setembro. 1º de setembro, está perto também, né? Passa rápido. Aí o Estado tinha um estoque já de vacina e nós tínhamos os insumos já comprados no município, nós já começamos, o Estado ofereceu, nós já começamos pelo interior, né? Porque tem que passar de fazenda a fazenda vacinando os animais. O interior é mais trabalhoso. É mais trabalhoso, o carro vai todo dia de manhã, só chega na parte da tarde e busca fazenda, passa por porteiras e é muito, muito trabalhoso, então demora. Pedir os nossos amigos do interior para até, inclusive, facilitar a vida dos agentes lá, né, dos profissionais que fazem essa vacinação, para agilizar o trabalho, né? Mas eles já são bem conhecidos, já tem estratégia montada. Nós já vacinamos em torno de 4 mil animais. Bacana. Né? E agora nós já fizemos Farias, já fizemos povoado. Agora vamos fazer o Pontal, dia 31, já foi avisado. Então nós já vamos aproveitar e fazer esses lugares com maior morador, né? Para antecipar a campanha do dia 1º. Dia 1º, dia D, então, aqui na cidade, nos mais diversos bairros teremos vacinação. São mais de 40 postos que vão estar espalhados por todo o município. Bacana, eu agradeço aqui a presença da Doris Schmidt Corona, que é a nossa superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Linhares, fazendo um panorama aí das principais campanhas de vacinação. As duas principais aí que nós falamos, né? A campanha contra o sarampo, que vai começar no mês de agosto, né? Os pais têm que ficar atentos para levar as crianças de 5 anos abaixo, né? Falamos também sobre a campanha contra a dengue, o combate ao mosquito, né, transmissor da dengue, o Aedes aegypti, e sobre a campanha antirrábica. Doris, eu te agradeço mais uma vez pela presença, viu? Eu é que agradeço, né? E a gente conta com a participação de todos, né? Buscar o posto de saúde, receber informação. Se tiver dúvida, procura a unidade de saúde. Ela é a nossa referência de pertinho saúde. De casa, todo bairro aí tem uma, né? Claro, todo bairro tem. Tá joia. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, continue o canal para a gente interagir, é o facebook.com/TBC Linhares. Deixe lá sua mensagem, seu recado. A entrevista com a Doris aqui também fica disponível no nosso canal no YouTube, é só acessar lá, rever, compartilhar, enfim. O telefone da redação você também confere aí, 3373-2000. Eu agradeço a audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.